Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é juros simples. Então, para falar sobre juros simples, galera, eu coloquei aqui para vocês dois conceitos básicos sobre o que vem a ser os juros. Então, a gente pode entender juros como a quantia paga proporcional a um valor ou um capital emprestado e como quantia recebida proporcional a também um valor ou capital investido. Alguns termos são muito importantes, pois envolvem as formulazinhas que nós vamos usar, tanto para calcular juros quanto para calcular um montante. Então, os termos importantes no cálculo de juros simples são os seguintes: a letra J, que nos remete a juro, C, que representa o capital, M maiúsculo, que representa o montante, I, que representa a taxa de juros, e N, que representa o tempo. E aí temos duas formulazinhas principais aqui, uma para efetuar o cálculo do juro e uma para efetuar o cálculo do montante. O juro nada mais é do que o capital multiplicado pela taxa de juros multiplicado pelo tempo. E o montante é a soma do capital com o juro. Na sequência eu vou trazer algumas situações, problemas, para que você entenda perfeitamente como e quando aplicar as fórmulas para efetuar o cálculo de juros simples. Então, pessoal, nessa primeira situação, problema envolvendo juros simples, nós temos o seguinte: a Franciele aplicou R$ 900 com rendimentos mensais de 5% a juros simples. O montante relativo a essa aplicação será acreditado após 4 meses. Qual será esse valor? Ou seja, a Franciele aplicou um valor de R$ 900, um capital de R$ 900, e o rendimento dela por mês foi de 5%. Então, ao final de 4 meses, qual será o retorno desse investimento da Franciele? Então aqui a gente quer calcular o montante, mas para calcular o montante a gente precisa do juros. Por quê? Porque o capital a gente já sabe que é 900, mas a gente não sabe qual foi o valor dos juros nesse período. Então o primeiro cálculo que a gente vai efetuar é o cálculo dos juros, que é capital vezes taxa vezes tempo. Então a gente tem juros, que é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então juros será igual ao capital que foi aplicado, que é um total de R$ 900, vezes a taxa de 5%, vezes o período, que é 4 meses. Então, juros será igual a 900 vezes, muito importante aqui, a gente vai transformar esse 5% em decimal. 5% em decimal é 0,05 vezes 4. E aí é só multiplicar. 900 vezes 0,05 vezes 4 terá como resultado R$ 180. Ou seja, no período de 4 meses, o investimento da Franciele lucrou para ela R$ 180. Então, qual será o montante que ela vai acabar recebendo no final desses 4 meses? O montante nada mais é do que o capital, mas os juros. Então, o nosso montante será o capital investido, que foi de R$ 900, mais o que rendeu de juros no período, que foi R$ 180. Então, ao final dessa aplicação financeira, a Franciele terá um lucro de R$ 180. Como ela aplicou 900 mais 180, ela terá uma retirada, ela terá um valor acumulado de R$ 1.080. Esse será o montante
nessa aplicação financeira que a Franciele fez. Antes de dar sequência nesse vídeo, se você está gostando até aqui, gostaria de pedir para você deixar o seu like, para que se inscreva no canal, para fortalecer esse conteúdo, para que ele chegue a mais pessoas. O objetivo do canal é realmente ajudar. Então, como segundo exemplo, eu trouxe aqui para vocês. Paulo comprou um carro no valor de 65 mil reais, dando entrada no valor de 20 mil reais e se comprometendo a pagar o restante depois de 6 meses. Considerando uma taxa de 6% ao mês, qual será o valor que Paulo irá pagar depois desses 6 meses? Então aqui a gente tem a seguinte situação. Um investimento em um veículo, em um automóvel, no valor de 65 mil reais, e o Paulo, como entrada, ele deu um sinal de 20 mil reais. O restante desse valor, a concessionária deu para ele um prazo de 6 meses para que ele quite o restante do valor, só que nesses 6 meses, a cada mês, vão incidir juros de 6% ao mês. Então perguntamos qual será o valor que ele irá pagar após esse período de 6 meses. Então, o valor inicial do veículo a gente já sabe que é 65 mil reais. E ele deu uma entrada de 20 mil reais. Então, o valor a ser considerado como juros nesse período será o valor tirando essa entrada, ou seja, vamos calcular em cima de 45 mil reais, que é o que restou ao Paulo pagar. Então nós vamos fazer o seguinte cálculo. Primeiro nós vamos calcular qual é o valor de juros nesse período de 6 meses. Então os juros, lembrando que é o capital vezes a taxa vezes o período. Então os juros será igual a 45 mil vezes a taxa, que é de 6%, ou seja, 0,06, vezes o período, que é de 6 meses. Então, o nosso total de juros será igual a 45 mil vezes 0,06 vezes 6, que dá um total de 16.200 reais. Então, esse aqui vai ser os juros durante esse período de carência de 6 meses. Agora, como que a gente vai saber qual é o valor total que ele vai pagar? A gente vai pegar o capital que faltou ele pagar e vai somar com os juros, para que a gente calcule o montante dessa despesa. Então, o montante, que é o capital mais os juros, vai ser de 45 mil reais, mais os juros, que é 16.200. Fazendo a soma de 45 mil mais 16.200, nós teremos um total de 61.200 reais. Então, como numa espécie de financiamento, com esse período de carência de 6 meses, ele vai estar pagando 16.200 a mais do que seria o valor do veículo inicial, que era de 65 mil reais, chegando a esse montante total de 61.200 reais. Como ele já tinha dado 20 mil reais de entrada, a gente já consegue perceber que o veículo no final ele não vai custar 65 mil reais. Ele vai custar esses 61.200 mais o 20 mil que ele já tinha dado de entrada. Ou seja, o carro irá custar no final de todo esse período, de toda essa carência, um valor de R$ 81.200. E são situações que acontecem muito no cotidiano de diversas pessoas que acabam deixando de fazer um acúmulo de dinheiro durante um certo período, deixam de guardar um dinheiro durante um certo período, acabam efetuando compras por impulso, e no final do mês, às vezes o mês não acabou ainda e o dinheiro já. E a pessoa fica bastante apertada, sem recursos para estar investindo, e principalmente a gente vê muito em aquisição de veículos,
a aquisição de imóveis, as pessoas realmente se endividando bastante por não saberem esperar ou não saberem lidar com as suas finanças, realmente acabam comprando no impulso e entrando em negócios que podem custar aí um valor muito acima do valor de mercado, como a situação desse problema aqui apresentado, e a gente vê isso muito no nosso dia a dia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre juros simples. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link com os seus colegas, aproveite o material de estudos. Um abraço e até a próxima!